O ano de 1700 amanheceu sobre presságios de conjuração e tempestade. Enquanto a Europa Ocidental se consumia nas intrigas que preludiavam a Guerra da Sucessão Espanhola, no norte gestava-se um conflito de outra natureza. Não o choque das dinastias pela herança de impérios, mas a tentativa das potências vizinhas de abater o leão escandinavo. A conspiração contra a Suécia nascia em silêncio, nas sombras das chancelarias, sob a forma de uma liga secreta. Desde a morte de Carlo XI, os inimigos da Suécia acompanhavam com expectativa a juventude e a inexperiência de seu sucessor. Parecia-lhes que a hora da revanche enfim soara. O orgulho dinamarquês, o ressentimento saxão e a ambição russa confluíram num mesmo propósito: pôr termo à hegemonia báltica que desde Westphalen fizera da Suécia árbitra do norte. A Dinamarca, sob Frederick IV, fora a primeira a mover-se. A humilhação de Travenhal, as perdas territoriais e o enfraquecimento de sua influência sobre Holstein-Gottorp haviam ferido o orgulho nacional. O monarca, aconselhado por seus ministros e pelo almirante Hansal, concebeu o plano de atacar o ducado aliado da Suécia, esperando forçar uma rendição rápida e favorável. Em Sachsen e na Polônia, o eleitor August II, cognominado o Forte, alimentava ambições de glória pessoal e de expansão territorial. Reeleito dos poloneses, mas príncipe germânico por origem, desejava consolidar seu domínio com conquistas à custa dos suecos em Livermore, província rica e estratégica. Seu poderio militar, embora respeitável, dependia mais da força da personalidade do monarca que da coesão de seus exércitos. A Rússia, enfim, completava o tríptico conspirador. O Tsar Piotr Alexievich, já iniciado em sua obra reformadora, via no controle do Báltico a chave para abrir as portas da Europa. Sonhava com portos livres de gelo, com uma marinha moderna e com o prestígio de um império ocidentalizado. A derrota em Narva, que ainda não ocorrera, seria o batismo de fogo dessa ambição. Mas em 1700, o Tsar já reunia armas e engenheiros sob o signo da modernização. As negociações entre esses três soberanos, Frederick IV, August II e Piotr I, desenrolaram-se com reserva e desconfiança. Cada um buscava nos outros instrumentos para seus próprios desígnios. A aliança, longe de ser um pacto de fraternidade, nascia da convergência circunstancial de egoísmos nacionais e pessoais. O ódio comum à Suécia era o único cimento que unia os conspiradores. Em Copenhagen, as tratativas tomaram forma definitiva. Representantes saxões, russos e dinamarqueses reuniram-se sob o véu da diplomacia, firmando compromissos secretos de auxílio mútuo. O plano era simultâneo. A Dinamarca atacaria Holstein-Gottorp, Sachsen invadiria Livermore e a Rússia investiria sobre a Íngria e a Carélia, abrindo caminho até o Golfo da Finlândia. O tratado, firmado em sigilo, previa a partilha dos territórios conquistados e a neutralização definitiva da Suécia como potência. Para Augusto II, significava a anexação de Livermore e o fortalecimento de sua posição na Polônia. Para Piotr, o acesso ao mar. Para Frederick, o reestabelecimento da influência dinamarquesa no sul da Escandinávia. Nenhum deles, contudo, imaginava a resistência que encontrariam. As divergências entre os aliados, latentes desde o início, refletiam as diferenças de suas ambições. O Tsar visava um objetivo geopolítico e civilizacional, o rei polaco saxão um prestígio pessoal e o dinamarquês uma restituição histórica. O desequilíbrio dessas motivações comprometeria desde o princípio a solidez da Liga. Ainda assim, o Pacto de Copenhagen representou o mais grave desafio à hegemonia sueca desde o século anterior. Pela primeira vez, três potências regionais coordenavam esforços para atacar simultaneamente um inimigo comum. As forças envolvidas, somadas, superavam amplamente o potencial demográfico e militar da Suécia. O cálculo parecia infalível. O segredo, todavia, não pôde ser mantido por muito tempo. Os diplomatas britânicos e holandeses, zelosos dos interesses marítimos de seus países, logo perceberam a agitação no norte. A Liga de Copenhagen não lhes convinha. Uma guerra prolongada no Báltico ameaçaria o fornecimento de materiais navais essenciais às marinhas ocidentais.
Londres e Haia, portanto, começaram a intervir nos bastidores. Seus embaixadores em Stockholm advertiram o jovem Carlo XII sobre as manobras hostis. Seus esquadrões, ainda que oficialmente neutras, vigiavam de perto os movimentos dinamarqueses. O norte da Europa tornava-se mais uma vez campo de tensão entre as ambições locais e o equilíbrio continental. Ao mesmo tempo, no Ocidente, a sucessão do trono espanhol incendiava as rivalidades entre Bourbons e Habsburgos. A atenção das grandes potências, França, Áustria, Grã-Bretanha, estava voltada para o sul. O conflito báltico, por conseguinte, desenvolver-se na penumbra das grandes questões europeias, o que permitiu aos conspiradores agir sem receio de imediata intervenção. A conjuntura diplomática era, pois, singular. Enquanto o destino da Espanha dividia a Europa em dois blocos colossais, o norte se convertia em laboratório de uma guerra paralela, menos ruidosa, mas igualmente decisiva. A Suécia, isolada por sua neutralidade vigilante, parecia presa fácil num cenário em que o interesse das potências maiores voltava-se para o Reno e os Pirineus. Auguste II, o Forte, moveu-se primeiro. Confiando em seus exércitos saxões e na anuência da nobreza polaca, atravessou o Dwina e lançou-se sobre Livermore. A ofensiva, mal coordenada, encontrou resistência inesperada nas guarnições suecas. O rei guerreiro de Stockholm, até então silencioso, preparava sua resposta. Piotr I, por seu turno, aguardava o momento propício. Seus exércitos, ainda em reorganização, careciam de oficiais experimentados. O Tsar sabia que a empresa seria longa e penosa, mas acreditava no destino de sua obra. Ele mesmo, disfarçado entre os marinheiros e engenheiros ocidentais, aprendera a arte naval em Amsterdã e Londres e sonhava fundar uma cidade que fosse a janela da Rússia para a Europa. A Dinamarca, impaciente, abriu as hostilidades contra Holstein-Gottorp, cercando Tanning e ameaçando os domínios do duque aliado da Suécia. Frederic IV contava com a rapidez do sucesso e com a demora da reação sueca. Ignorava, porém, que Carlo XII preparava-se para um dos mais audazes contra-ataques da história nórdica. No plano diplomático, a Liga de Copenhagen representava um equilíbrio instável. A confiança entre os aliados era mínima, as comunicações lentas e as expectativas divergentes. A ausência de uma liderança unificadora tornava impossível a coordenação eficaz. Cada parte agia movida por interesses imediatos e por um otimismo injustificado. A Europa Ocidental, embora distraída, observava o desenrolar dos fatos com crescente apreensão. Temia-se que a conflagração no norte viesse a desorganizar o comércio e a comprometer as alianças do continente. A Grã-Bretanha, sobretudo, via com maus olhos a tentativa de reviver a antiga influência dinamarquesa sobre os estreitos, porta vital do Báltico. Assim, entre o inverno de 1699 e a primavera de 1700, completou-se a trama. A Liga estava formada, os exércitos mobilizados e as intenções ocultas sob o verniz da diplomacia. O destino parecia pender contra a Suécia. 3 monarcas poderosos, unidos em segredo contra um jovem rei de 18 anos, a balança da história inclinava-se perigosamente. Mas o Leão do Norte, ainda que jovem, não dormia. A conspiração de Copenhagen, urdida com paciência e confiança desmedida, seria desfeita com o estrondo das armas e o brilho súbito de um gênio militar. O que nascera como pacto de destruição terminaria em glória inesperada. Assim se fecha o prólogo da guerra e abre o cenário do relâmpago escandinavo.